Gente, vê se vocês concordam comigo. Nem todo livro precisa de continuação, né? Às vezes as histórias acabam exatamente onde elas precisariam terminar. Deixando aqui bem claro que eu não sou contra a continuação de livros, tá? Eu conheço sagas incríveis, amo, mas tem alguns livros que eu acho que o autor escreveu e que foi pra mim desnecessário. E eu quero compartilhar aqui agora com você 3 casos que eu achei exatamente isso. O primeiro deles é o É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Inclusive é capaz de quem não leu o livro ter assistido já o filme. Ele conta a história da Lily, né, que tem diversos traumas por conta de situações que ela passou na sua família, com seu pai, com sua mãe, na sua infância, e ao conhecer um homem, né, que parece perfeito, maravilhoso ali, se apaixona por esse homem, ela começa a viver, infelizmente, as mesmas coisas que seus pais viveram. E a dúvida que ela fica vou viver esse grande amor, vou enfrentar isso, ou vou quebrar aqui esse ciclo e encerrar com essa história. Eu gostei muito do livro, né? Eu sei que tem pessoas que amam, tem pessoas que não gostam tanto, mas eu achei um livro muito interessante. Ele trata de temas bastante pesados, mas de uma forma mais sensível e realista. E eu me conectei muito com a autora, porque eu descobri que, de certa forma, a inspiração do livro tem reflexo na própria história dela. E esse livro ele fez tanto sucesso que a autora depois resolveu escrever o É Assim que Começa, né? Que eu achei totalmente desnecessário. Comecei, inclusive, até ali a ler algumas páginas, mas eu falei, gente, o impacto da primeira história, o impacto que tem, né, é como se aquela história ali precisasse ser contada. Mas aquele segundo livro precisa ser contada, aquela história. O segundo, eu acredito que talvez uma ou duas pessoas conheçam aí. O nome do livro é A Empregada, da Frida McFadden, eu acho que é assim que fala o nome dela, né? Gente, eu gostei muito do livro A Empregada. Achei, assim, um thriller incrível. O plot funciona muito bem, os personagens são ótimos. Enfim, eu acho que esse livro ele tem tudo que um bom thriller de suspense ele precisa ter. Eu achei, ao terminar de ler o livro e descobrir que existiam algumas continuações, são elas. O segundo se chama O Segredo da Empregada, o terceiro se chama A Empregada Está de Olho, e o quarto livro se chama A Empregada Vai Casar. Então, assim, eu tive um total de zero interesse na história. Ninguém fica ali repetindo, né, a mesma temática na vida, enfim, eu achei que esse livro, essas outras continuações não tinham por que existir, às vezes me parece que foi mais uma escolha ali comercial, posso estar errada, pra quem ainda não conhece a história, ele conta a história da Millie, é uma menina que esconde alguns segredos e que tá desesperada por um novo trabalho, ela precisa, literalmente ela mora no carro dela, e ela tá desesperada pra trabalhar, é ali que ela conhece essa família, né, essa pessoa contrata ela, essa mulher contrata ela pra cuidar da casa dela, da filha, e começam a acontecer coisas ali naquela família que aparentemente era perfeita, que começam a assustar ela e segredos começam ali a ser revelados. É aquela velha história, né? Nada é exatamente o que parece ser. Gente, o terceiro livro também é um livro meio polêmico, mas que eu pessoalmente gostei, tá? Apesar de ver, assim, alguns defeitos nesse livro, eu achei alguns trechos meio cafonas, achei algumas coisas, assim, mais exageradas, mas Verity é um livro, inclusive ele também é da Colleen Hoover. Verity, ele é um livro que te prende, que tem uma história, uma premissa legal, né? Ele conta a história de uma autora que tá ali desesperada por fazer dinheiro, não tá conseguindo escrever, e ela já tá sem grana, e aí aparece uma grande oportunidade onde uma escritora famosíssima, riquíssima, está ali incapacitada para escrever os seus próximos livros, e ela é contratada para escrever a continuação desses livros para essa autora. Para escrever esses livros, ela precisa ir para casa da autora, e quando ela começa a buscar ali nos materiais dessa mulher, né, ela acha um manuscrito que acaba por mexer completamente com as emoções dela, é algo muito chocante mesmo, tá, gente? Então, a partir daquele momento que ela começa a ler aquele manuscrito, coisas também vão acontecendo ali naquela família. Enfim, é um livro muito intrigante. Falei aqui anteriormente, né, que ele tem algumas coisas ali, algumas cafonices, algumas coisas que não me agradaram tanto, mas eu acho que no saldo geral é um livro muito legal. Gente, quando acabou o meu choque final ali da leitura desse livro, eu descobri que a autora tinha feito um capítulo extra. E aí, o que eu fiz? Fiquei curiosa, fui lá ler. Considero que esse capítulo extra não existe ali pra mim, nessa história. Pra mim, o livro terminou no último capítulo do livro Verity, e não, eu desconsidero completamente esse capítulo extra, porque eu acho pra mim, que, na minha opinião, foi totalmente desnecessário, né, a forma como o livro fechou, pra mim foi genial, né, teve impacto, teve mistério, né, que vocês vão entender, quem leu já, ou assistiu, ou que for posteriormente assistir o filme, vai entender que fica uma dúvida ali no ar no final, né, então pra que esse capítulo extra? Gente, os livros, esses 3 livros, eles de forma alguma são livros ruins, inclusive são livros que eu indico a leitura, mas o meu veredito pessoal, né, a minha opinião pessoal, meu gosto pessoal é de que as continuações ali desses livros, elas foram totalmente desnecessárias. Apesar de serem bons livros, eu ignorei completamente as continuações desses 3 livros que eu falei pra vocês. Gente, essa é apenas a minha opinião. Agora eu queria saber a de vocês. Vocês gostaram das continuações desses livros? Vocês acharam necessárias? Me conta aqui o que você achou nos comentários.